Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Boa noite. Já já vamos dar início a mais uma palestra aqui pelo Instagram do Grupo Espírita Renascer. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos discutir o poder da prece, falar um pouquinho, sobre a importância da prece e como a prece tem poder na transformação das nossas vidas. Vão me confirmando aí se o áudio tá bom, essa musiquinha de fundo que vai ficar só até a gente fazer a prece, se não tá atrapalhando e se o vídeo também tá bom. Vou convidar Chico, que vai trabalhar conosco hoje à noite, harmonizando aí nossa palestra com as músicas. Boa noite. Eu estou confirmando o som bom. E agora, a minha imagem está aparecendo? Tá não. Eu não acredito. Tá só a sua voz. Será que vai ficar igual aquele dia, Chico? Olha assim. Vamos ver. Vamos fazer a prece, enquanto eu tento resolver. Certinho. Então, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, agora de maneira formal, enquanto Chico tenta aí, qualquer coisa, Chico, você sai, você retorna de novo, Faz uma tentativa aí. Enquanto Chico tenta se conectar, que a gente está ouvindo só a voz dele, da outra vez também foi assim. Não sei o que aconteceu, ficou só o som e o vídeo não, Hoje a nossa palestra traz a temática O Poder da Fé. E aí a gente vai refletir um pouco, sobre a perspectiva da oração e como que o poder da prece, perdão, e como que a oração, a prece, ela transforma a nossa vida. Uns avisozinhos rapidinhos, A próxima palestra, no próximo domingo, será com a nossa querida Alcídia Batista. Ela vai abordar a temática Por que adoecemos? Lembrar a todas e a todos que todos os domingos, às 10 horas da manhã, nós temos a transmissão do programa A Voz do Espírito, pela rádio do FM. Temos também o Evangelho segundo o Espiritismo, o estudo do Evangelho, todos os sábados, às 18 horas, está acontecendo aqui pelo Instagram. E às 4h30, antes do Evangelho, às 4h30 da tarde, nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, realizado, enquanto as atividades presenciais elas estão suspensas, realizado via Google Meet. Então, estão todas e todos convidados a participar aí da nossa programação, tá bem? Vamos dar início, como todas as atividades na Casa Espírita, com a prece. E hoje nós, devido à importância da temática, nós escolhemos uma prece que foi prescrita, e que é conhecida no meio espírita como a prece de Cáritas, não só no meio espírita, mas diante daqueles que têm a fé cristã. E diz o seguinte, se vocês puderem, claro, antes da gente fazer a leitura da prece, fechar os olhos, buscar sintonizar com a espiritualidade maior. Quem está no seu ambiente doméstico, puder colocar um copinho com água para no final da palestra tomar essa água. Nós cremos que a espiritualidade da amiga poderá fluidificar a sua água, colocando ali complexos vitamínicos necessários para o refazimento da sua saúde física e espiritual, e isso depende, inclusive, da sua fé, Quem puder fazer isso, fique à vontade. Vamos, então, fechar os nossos olhos e nos sintonizar com o alto, dizendo: Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação,
Dai à luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Senhor, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de Moisés sobre a montanha, de reconhecimento e de amor. Como fez Moisés, nós vos esperamos também, Senhor, de braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é, ó bondade, assim será. E com a prece de Cáritas, damos por iniciados os trabalhos desta noite com essa palestra pública. Vamos agora convidar o nosso irmão Chico Fernandes e ver se agora ele consegue sintonizar. Continua só o áudio, né? Só o áudio, Chico. Pois é, não estou entendendo. De fato, eu estava no Instagram dos Mensageiros, saí e me conectei ao eu acho que é essas saídas e entradas que faz com que isso aconteça. Porque a câmera está normal. Então vamos só o áudio, né? Você segue e a gente faz aqui. Vamos fazer como ficou nos mensageiros da última vez, né? Só com áudio. Vocês só vão nos confirmando se vocês nos escutam bem, se conseguem ouvir bem Chico também, tá certo? Vai ficar assim, só o meu rosto, só o meu rosto no vídeo e só a voz de Chico, tá bem? Vão confirmando para nós. Então vamos dar início, né, meu irmão? Sem mais delongas. Nós já estamos aí com 8 minutos de vídeo. Após essa prece, né, que nos acalma os corações, para tratar da temática da noite, nós utilizamos o livro dos Espíritos, no capítulo que trata especialmente da lei de adoração. Ali Kardec vai trabalhar várias questões sobre a prece, né, especificamente sobre a prece. Também o Evangelho segundo o Espiritismo, aí a gente focou no capítulo 27 do Evangelho, o intitulado Pedi e Obtereis. E, além disso, pegamos aí um relato do livro Entre a Terra e o Céu, que é uma psicografia de Chico pelo espírito André Luiz, tá bem? Então, essas são as obras que vão nortear um pouco as nossas reflexões da noite. Embora seja uma temática assim, muito cara a todas as pessoas que têm fé, independente da sua religião, que é a temática da prece, que para a gente é aquele mecanismo que nos liga direto ao Criador, né, que faz essa ligação da criatura ao Criador, mas nós também buscamos nos embasar um pouco na codificação. E aí, a gente já parte para a questão 649 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai indagar
em que consiste a lei de adoração, né? E aí os espíritos vão responder a Kardec que essa lei, na verdade, ela se materializa nessa elevação do pensamento a Deus, né? Deste, pela adoração, ou seja, através da lei de adoração, Deus se aproxima do homem, né? Ou aproxima o homem à sua alma. Nessas palavras que os espíritos vão destacar lá na questão 649, quando eles respondem a Kardec. Então, os espíritos vão nos dizer que toda prece, ela é sempre, independente de que momento seja, de que palavras se utilize, né? Se ela é verbalizada, se ela é apenas mentalizada. Então, toda prece, independente de como ela seja proferida, quando ela é ditada pelo coração, ela é agradável a Deus, né? Porque, na verdade, a intenção é tudo. Então, o que não agrada a Deus, segundo os espíritos da codificação, e segundo o próprio Cristo, e a gente vai ver um pouquinho da fala do Cristo sobre isso, é aquela prece proferida com palavras muito bonitas, mas só no sentido mesmo de tentar verbalizar e fazer uma oratória que provoque, de certa maneira, né, aqueles que estão presentes, chame a atenção dos presentes para a pessoa que está proferindo. É aquela prece que ela não sai do coração, que ela é dita, utilizada de palavras muito bem orquestradas, mas na verdade ela não tem uma ligação direta com o coração daquele que a profere, né? Não é uma verbalização dos sentimentos daquela alma que profere a prece, né? Mas um ato de aparecimento. Então, esse tipo de prece não é uma prece que costuma agradar, né? E aí a gente vai para as palavras, explicar isso melhor, para as palavras do Cristo, e que foi, né, escolhidas por Kardec lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, para poder trabalhar um pouco essa perspectiva da prece, do poder da prece. Então, lá no Evangelho está destacado algumas das palavras de Jesus a respeito dela, né? Aí ele vai nos dizer: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetam orar, pondo-se em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, fecha a vossa porta, orai ao vosso Pai em secreto, e vosso Pai que vê o que se passa em secreto vos dará a recompensa. Então, nesse primeiro momento, Jesus já está chamando a atenção. Não é que a gente não possa fazer preces, né? Oração em público, e às vezes aumentar até o volume da voz para que os nossos irmãos, aqueles que estão conosco em determinado ambiente, escutem. Não é isso. Mas é não fazer deste momento da prece um momento de engrandecimento pessoal. Porque isso foge totalmente do objetivo da prece, que é essa nossa ligação mais íntima com Deus, né? Aí ele vai chamar a atenção. Não cuideis de pedir muito em vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque o vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhes peçais. Então, às vezes, a gente pede muito, a gente precisa fazer, acho que precisa fazer uma prece muito longa para poder ser ouvido. Não são esses elementos que fazem com que as preces sejam de fato ouvidas, acolhidas pela espiritualidade superior e, portanto, tornadas ali, né, a partir delas, materializadas em ações nas nossas vidas, certo? E aí a gente vai entender um pouquinho disso, fazendo aí um mergulho mais interno nessas obras que a gente está trazendo para vocês nessa noite, né? Jesus também, neste capítulo, ele vai convocar a necessidade do perdão antes da oração, né? Ele vai dizer que isso é necessário a fim de que Deus também possa nos perdoar. Sobretudo quando ele vai proferir a oração, né, que a gente conhece, oração dominical, né, denominada dessa forma, do Pai Nosso, né? E aí, Pai Nosso que estás no céu, e o momento que perdoar as nossas dívidas, como nós perdoamos aos devedores, e aí Jesus vai chamar a atenção de que no momento de orar e pedir o perdão de Deus, é necessário que tenhamos nós perdoados os nossos devedores, os nossos inimigos, aqueles irmãos
do caminho, que de repente são os nossos adversários, para que a gente não confunda, ou melhor dizendo, para que a gente não requeira de Deus aquilo que nós não somos capazes ainda de fazer no sentido do perdão, né? Então, esses elementos de não colocar na prece toda essa forma de nos exaltarmos, como nós costumamos fazer, ou de achar que a prece tem que ser um enredo muito bem costurado de palavras bonitas, ou apenas momentos de pedir, né? Então, a gente tem que entender o que é a prece, porque a gente vai ver que a prece é o pensamento em ação, por exemplo. Um pensamento de bondade direcionado a um irmão é uma grande prece, né? E aí, para a gente ir entendendo um pouquinho desse poder da prece, interiorizando a ideia da prece para podermos adentrar de fato nas reflexões da noite, aqui foi só uma introdução. Vamos ouvir Quanta Luz? Vamos sim. Quanta luz esse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, esse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, luz em oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Interessante aqui, eu até comentava no estudo dele antes, quando eu ouvi essa palavra vibração, eu achava aquilo muito estranho, né? Vibração, o que é vibração? E aí depois que a gente começa a estudar a questão da prece, começa a entender que a prece é uma formulação de um pensamento, né, direcionado à divindade superior, que esse pensamento ele não é vazio, né? Ele tem uma ação por sobre ele, por isso que é oração, né? E aí a gente entende o verdadeiro sentido dessa palavra vibração, né? Quando eu penso e quando eu rogo a Deus, seja agradecendo, ou seja pedindo, ou seja exaltando, né? Que a oração tem há vários tipos, né? Você pode louvar, você pode pedir, você pode agradecer, enfim, você pode pedir por si mesmo, pode pedir pelo outro. E aí esse pensamento em movimento, né, como você falou no início, é exatamente esse pensamento em ação, é a vibração. Eu vibro e nisso eu estou fazendo a prece, né, eu estou realizando essa sintonia com Deus, como disse, ou pedindo ou agradecendo. Né? Exato, Chico. E aí, então a gente pergunta o que é a prece, né?
nós que estamos aqui escutando este momento de fala, né, e partilhando, vão colocando aí, o que vocês consideram do que seja a prece, né? Os espíritos, eles vão dizer a Kardec que a prece é um ato de adoração. Quando nós oramos a Deus, pensando nele, né, nós nos colocamos em comunicação com o Criador. Exatamente isso que Chico trouxe para nós, né? Fran Fernandes está colocando a prece é o alimento da alma. Verdade, né? Então, aquilo que alimenta, nós precisamos do alimento para o corpo, né? Mas o que seria esse alimento da alma, né? Eu gostei muito dessa analogia aí, né? Com a ideia da alimentação. Nós alimentamos a nossa alma também através da prece. A prece, a vibração que Chico coloca, né? A meditação. Sim, Chico? Me permita só, antes de você dar continuidade, a partir da... Tanto é assim que a prece, porque da mesma maneira que o nosso corpo físico tem uma tecnologia que o protege, o nosso espírito também, né? Então, quando a gente usa a metáfora que é a prece é o alimento da alma, e é mesmo, porque há um campo magnético no qual o nosso espírito está imerso, né? Que a prece, dependendo das nossas ações, esse campo pode ou não estar, vamos dizer assim, frágil. Então, a prece, a oração, ela faz com que haja, vamos dizer assim, uma espécie de recomposição, né? Uma espécie de refazimento desses campos. Então, a prece é, sim, verdadeiramente o alimento da alma. É isso. E aí, através da prece, nós podemos pedir, né, ou propor, melhor dizendo, 3 coisas, né? O que ela nos ajuda, né? Isso dentro da codificação espírita. Louvar, pedir e agradecer. Através da prece, a gente pode louvar, a gente pode pedir, porque ainda estamos nessa condição de pedir, se isso é verdade, e também agradecer. E aí a gente pergunta, né? O que é que nós temos feito em nossas preces? O que é que tem sido central nas preces que eu tenho realizado no meu cotidiano diariamente? É a louvação a Deus? É o agradecimento? Ou as minhas preces têm sido um momento só para pedir? O que é que eu tenho feito? Aí a gente chama a reflexão de vocês, e se quiserem ir compartilhando conosco como é que tem sido essa perspectiva de prece para vocês, vão colocando aí também nos comentários, né? Qual é que tem sido a qualidade das nossas preces? Né? Porque às vezes no cotidiano tão conturbado, não sei se acontece com vocês, tem dia que o trabalho nos sufoca, que as demandas do cotidiano nos sufocam, que às vezes eu chego à noite e digo assim, meu Deus, eu esqueci até de rezar hoje. Né? Embora eu não amanheça o dia sem um pensamento de gratidão a Deus pelo novo dia, e não adormeço sem também um agradecimento pelo dia. Mas durante o dia eu gosto de parar em alguns momentos, conversar um pouquinho com Deus, né, com a espiritualidade maior, e tem dias que eu fico muito sufocada e não consigo fazer isso. Né? Então, qual é a qualidade da prece que a gente tem realizado? Né? O exercício da prece nos torna pessoas melhores. Por quê? O ato de orar vai nos harmonizar. Nos harmonizando, nos coloca em sintonia com os bons espíritos que estão sempre ao nosso lado, né? E, portanto, nos deixa mais propícios a receber orientações desses bons espíritos. Então, a prece não é só aquele momento de louvar, de pedir e de agradecer. É um momento de sintonia, de nos sintonizarmos também com a espiritualidade maior. Quanto mais a gente ora, e a oração, mais uma vez, não tem necessariamente a ver com o número de palavras que a gente profere, porque pode ser só um pensamento. Quanto mais a gente ora, né, e qualifica essa oração, mais a gente sintoniza com a espiritualidade maior, né, e benfazeja. A prece, ela também nos fortalece diante das adversidades da vida, né? Ela funciona muitas vezes como um grande lenitivo que nos coloca de pé depois das sucessivas tempestades e caídas, né, de cada um e de cada uma de nós. Então, veja, a prece também é aquele lenitivo que vai nos fortalecer. Né? À medida que a gente vai vivendo, à medida que a gente vai tendo os conflitos, tendo que vivenciar conflitos, que vencer obstáculos, a prece também vai nos fortalecendo.
Mas nós não podemos achar que somente orando nós teremos todos os nossos pedidos realizados, porque não é assim. A tarefa, meus irmãos e minhas irmãs, é via de mão dupla, né? Não adianta nós ficarmos à espera de um socorro estranho, como se a espiritualidade fosse obrigada a resolver todos os nossos problemas e todos os nossos conflitos, porque o Cristo mesmo disse, né? Ajuda-te e os céus te ajudarão. Pedis e obtereis. Né? Então, para que eu possa obter algo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pedir. Se eu quero a ajuda da espiritualidade maior, eu também preciso ajudar. Eu também preciso me ajudar, inclusive me colocando à disposição dessas intuições, né, da espiritualidade maior para a organização e para a minha melhor vivência cotidiana, né? Kardec vai trazer esse exemplo lá no Evangelho, quando ele faz uma analogia com um homem que estava perdido no deserto e sofre uma sede terrível, desfalecendo, né? Então ele diz assim, imagina um homem que está no deserto e aquela sede horrível tomando conta dele e ele desfalece. De repente, naquele momento, ele poderia ali morrer, né? Mas ele faz uma prece. Então, naquele momento de prece, ele sintoniza com a espiritualidade maior. Mas a espiritualidade não vai pegar na mão dele, levantar ele e levar ele até um determinado lugar onde vai ter água. O que a espiritualidade maior faz? Intui nele essa coragem, essa disposição para se levantar, e ele reúne forças suficientes e sai a caminhada. Chega, portanto, a uma elevação e avista ao longe ali um riacho, e então ele toma a água, né, sacia sua sede. Mas olha como é que foi o percurso. Ele caiu, ele orou, ele recebeu a intuição deu a ele forças, ele levantou, fez todo o trajeto e chegou naquele oásis, chegou naquele momento em que ele saciou a sua sede. Então, isso é a prece. Nós devemos pedir sim, mas nós devemos entender que nós temos responsabilidade, né, na condução das nossas vidas. E, portanto, nada cai assim do céu em nossas mãos. É preciso que a gente se coloque a serviço e em ação, né? Então, o homem agradece a Deus pela coragem de se levantar e seguir aquela vereda que a espiritualidade o intuiu, né? Kardec vai trazer isso. Foi mérito dele porque se permitiu, né, sintonizar com a espiritualidade maior, que deu a ele a intuição, segue por esse caminho e anda. Mas se ele não seguisse, se ele não andasse, ele não chegaria até o poço onde ele iria saciar a sede dele. Então, essa reflexão que Kardec traz lá no Evangelho serve muito bem para nós. Nós devemos, sim, manter uma vida de prece, de oração, mas entendendo que, embora a prece nos permita os pedidos, né, que a gente sempre faz, esses pedidos só se realizam a partir do nosso merecimento, óbvio, desde que eles não transgridam as leis naturais. Deus não vai interromper o concurso das leis para realizar um desejo Y ou X. Né? As coisas não funcionam assim. Ele me permita, dentro da sua fala, dizer o seguinte, que a prece, ela pode ser atendida ou por mérito ou por misericórdia, né? Você falou aí muito bem. E aí a gente precisa avaliar quais são as nossas ações para que nós tenhamos o mérito de ter aquela prece atendida. É claro que pelo muito amor que Deus nos tem a todos nós, o nível de misericórdia divina também é infinito. Agora, nós temos que compreender que é muito melhor ser atendido por mérito do que por misericórdia. Não que a misericórdia não seja importante, mas, como bem disse você aí na sua fala, muito boa por sinal, o que nós estamos fazendo, né? O que nós estamos fazendo para merecer, né? Quais são os nossos... Porque nós não podemos esquecer de que nós também somos co-criadores, né? Claro, numa perspectiva muito inferior ainda, considerando as nossas imperfeições ainda, mas somos, né? E você, que é a moça da geografia, você sabe que o mundo, do ponto de vista da paisagem artificial, está bem diferente do que aquele mundo primitivo que ainda, vamos dizer assim, era circunscrito à paisagem natural,
Hoje, as cidades, as culturas humanas hoje são transformadoras do ponto de vista urbanístico, né? E mostra que o ser humano também é agente de transformação. Agora, precisa ser um agente do bem. É isso, né? A gente precisa se colocar aí a serviço para também termos merecimento, né? De realizarmos aí em nossas vidas aquilo que não é só nossa, né? Mas é a vontade de Deus, inclusive. Chico, vamos cantar aí a prece? Vamos sim. Vamos sim. Tá muito bacana aqui, o áudio e o vídeo aqui, a nossa rádio TV, né? Uma coisa meio assim. Rádio TV. Rádio TV. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxuga-nos, precisamos do teu amor, sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, de ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos com a luz. De ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Interessante o que você disse. O silêncio, né? E que não há necessidade de arranjos, né? Às vezes a gente enche a prece de arranjos, de apetrechos. Na verdade, é como você já disse, né? Basta apenas estarmos sintonizados e contritos, né? Naquilo que desejamos pedir, agradecer, enfim, exaltar. Então, isso tem essa questão. Então, às vezes, a gente enche o nosso momento de prece de ritualísticos, né? Claro que aqui nós respeitamos esse pensamento e essas práticas, mas para nós a luz é a luz interior. Não precisa da vela, não precisa do incenso, não precisa, enfim, né? A gente ornamenta muito antes de fazer a nossa prece. Nós até brincávamos nos nossos estudos, dizia o seguinte, que o índio, por exemplo, de uma maneira tão inocente, aquela dançazinha que ele faz pedindo chuva, e muitas vezes é atendido, porque não há necessidade. O ritual. Exato, e não há necessidade de uma formatação, de algo muito formal. O índio, na sua singeleza, na sua pureza, faz ali a dancinha da chuva, dentro da sua higienidade, da sua pureza, né? E por que não ele ser atendido? Né? É uma dança em forma de prece, ou uma prece em forma de dança, pode ser. Né? Verdade.
E não é a ritualística, né, Chico? Então, nós começamos dizendo que é aquilo que está dentro do nosso coração, né? Uma outra questão interessante a respeito da prece são os questionamentos, né, que muitas pessoas fazem. Por quem orar? Eu posso orar pelo outro? Será que a oração que a outra pessoa envia para mim serve? Ela chega até mim de alguma forma? Devemos orar somente pelos vivos, né? E aí a gente chama os encarnados. Ou nós também podemos orar pelos desencarnados? Será que aqueles que partiram precisam mesmo das nossas orações, né? Então são muitos os questionamentos. E os espíritos vão responder a Kardec que a prece ela pode não alterar os desígnios de Deus, né? Porque ela de fato não vai infringir ou interromper os processos, o curso natural das leis naturais, ela não faz isso, mas ela auxilia muito todos aqueles que são objeto de nossas orações, da nossa prece, seja o espírito encarnado, seja o espírito desencarnado, que já se encontra no plano espiritual, né? Porque a prece ela vai reanimar as forças, ela vai ajudar a despertar a consciência daqueles que ainda dormem e convoca os bons espíritos a assistir aquelas pessoas que são ali objetos da nossa oração, da nossa prece, objeto no sentido de para onde estamos direcionando a nossa prece, né? E para falar disso, eu lembro de um relato que me emocionou muito quando eu ouvi, de uma amiga muito querida minha, que o esposo dela desencarnou, né, e partiu para o plano espiritual pelas portas do suicídio. E é um processo de desencarne muito doloroso, impactante para a família, e impactante para o espírito em si, né? Nós sabemos disso, na literatura espírita, a gente entende um pouco isso, né? Então, ela disse que certa vez ela sonhou, depois de um tempo, né, do desencarne dele, ela sonhou com ele quase como que um desdobramento, né? E ela disse que o viu, percebeu, envolvido em uns lençóis coloridos. E nesses lençóis tinha vários broches. Sabe aqueles broches que as mães colocam nas fraldas dos bebês? Então tinha vários broches. Como tinham muitos, ela questionou ao espírito que estava ali, né, responsável por ele, por que daqueles broches, né? E aí o espírito vai dizer para ela que ali era necessário, que era para a segurança dele, para que ninguém o perturbasse. Ele estava ali numa situação quietinho, né? E sendo meio que abraçado, acarinhado por aqueles lençóis, né? Cuidado pela espiritualidade superior. E eu lembro que ela relatando e a gente conversando as possibilidades disso. Vejam, como ela disse, a mãezinha dele orando por ele, os irmãos, ela, a filha, eram muitas orações endereçadas para esse espírito, né, amado, que infelizmente cometeu o desatino de tirar a própria vida. Então, essas orações, no plano espiritual, elas são ações. E elas, encarnada, a família aqui encarnada, não tinha como diretamente acudir esse irmão que partiu para o plano espiritual. Mas os espíritos, amigos, responsáveis, inclusive por aquele núcleo familiar, pela orientação do núcleo familiar, tinham a condição de, a partir das orações, né, num processo, inclusive, de força, né, e aí a gente não vai adentrar aqui como que é esse processo, né, da manipulação dos fluidos, que isso é uma conversa para um outro momento, mas através de um processo dessa natureza, conseguiu criar uma ambiência espiritual em torno daquele espírito, para que ele ficasse protegido e os espíritos inferiores não tivessem acesso a ele. Porque normalmente quem desencarna pelas portas do suicídio fica muito propenso a esses ataques da espiritualidade inferior. Mas como cada caso é um caso, ele teve esse merecimento e as preces dos seus familiares foram tão fortes que o envolveram com tanto amor, protegendo ele no plano espiritual. Olha que história bonita, né? De prece, que envolve, sobretudo, a ideia da manifestação do amor. Eu entendo que prece é isso. Quando você emanando diretamente o seu amor por aquela pessoa. Eu acho que é das maiores provas de amor.
é focar em alguém e emanar para ela sentimentos, os melhores sentimentos que você tem, né? Então, eu lembro desse relato, e quando eu lembro, eu sempre me emociono quando eu lembro dele, porque eu entendi ali o poder da prece, né? Que é hoje o tema da nossa fala. Sim, Chico? Aliado a essa questão que você traz, entra a questão da fé, né? Claro que é um outro tema, mas a fé é esse motor que nos move para que para que a nossa prece tenha eficácia, né? O Espiritismo nos ensina que a fé, ela é raciocinada, a fé. Então, no meu momento de prece, nosso irmão Chico Cabral, em um dos nossos encontros, ele usou a expressão estado, né? Estado de prece, né? Quando nós estamos realmente imbuídos de um ideal, de um bom ideal, e que estamos, vamos dizer assim, verdadeiramente imersos naquele estado de prece, com certeza os nossos pedidos são atendidos, né? E são atendidos porque aliando-se ao pedido, ao momento, a essa sintonia que nós estabelecendo, tem a crença que nós colocamos naquilo, a fé que nós... E essa fé, que como é se ela esse fosse motor. o motor, né? Isso, O é o motor, condutor. o condutor. Essa fé conduz às nossas intenções. E eu gostei muito do que Cabral disse, acho que não sei se ele pegou do livro André Luiz, quando ele fala exatamente desse estado, ou seja, é claro que nós, nas nossas imperfeições, e aí quando eu digo nós, eu me incluo nisso também, verdadeiramente, é difícil às vezes a gente se concentrar plenamente, é difícil às vezes a gente estar plenamente sintonizado, mas quando acontece, quando nós estamos realmente em sintonia de fato, você pode ter certeza que né? Nós podemos ter certeza que muitas luzes se acendem no mundo espiritual. Sim, sim. Isso é muito bonito, além de ser assim, consolador, Chico, né? Saber que até as nossas preces, que talvez seja assim a caridade mais fácil da gente fazer, vamos ser sinceros, né? Reparar um momento e dirigir para alguém, emanar um pouco de amor para alguém, para a humanidade, para uma pessoa em específico, e saber que isso vai chegar naquela pessoa, né? Se o mal nos atinge, o bem também nos atinge em proporções muito maiores, até a partir do mecanismo da fé, que Chico muito bem colocou. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós não estamos sozinhos. E só um pouquinho aqui, Chico, eu vi aqui 2 comentários. Pedro está dizendo que a live, talvez seja a live, está só caindo. Mas alguém aí tá dando certo a transmissão ou tá tendo algum probleminha de transmissão? Porque eu tô ouvindo o Chico muito bem. Deu um corte, mas teve voltou. Só um momentozinho. Ah, o Pedro tá colocando que tá normal agora, mas já está normal. Ok, teve um momento que aqui pausou para mim também, mas aí voltou, pode ter sido a internet. Mas aí, voltando à nossa reflexão, nós não estamos sozinhos. Né? E isso é muito bom, porque a gente tem corações amigos, né? Nós temos corações amigos que caminham conosco, que são responsáveis direto pela nossa encarnação, os espíritos, né, responsáveis direto, são mensageiros de luz que vão nos auxiliar constantemente, né? E aí o amor de Deus por cada um de nós, meus irmãos, minhas irmãs, é imenso, né? Precisamos sim buscá-lo, e a prece é uma forma de nos conectar com esse amor. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos que são encarregados de fazer a execução delas, né? Então, nenhuma prece se perde. E a eficácia da prece depende, claro, do merecimento da que ora e das suas necessidades, né? Porque às vezes a gente pede coisas que não vai ser bom para nós, né? Que não são boas para nós. E Deus entende isso, a espiritualidade que está responsável pela nossa encarnação sabe melhor do que nós. Então, muitas das nossas preces que a gente diz não é atendida no ponto da forma como nós gostaríamos, porque nós ainda não entendemos que faria mal a gente, né? Mas a gente vai ser atendido na ideia do merecimento e das nossas necessidades, né? E aí, no momento da oração, o pensamento, ele segue ondas, né? Da mente ao infinito, transmitindo, portanto, a imagem do objeto da oração, e essa imagem é captada pela espiritualidade superior,
que nos auxilia na execução, né, e na realização daquilo que a gente evoca no momento da prece. Lili, uma questão só para... e é interessante isso que você falou, e aí entra a questão da prece, da racionalidade, né? Porque, assim, veja, nós, dentro da ótica espírita, no mundo espiritual, nós traçamos um plano. E nós necessitamos até mesmo passar pelas dores, passar, né, pelos sofrimentos que muitas vezes passamos, que podem não ser sofrimento, dependendo do ponto de vista. E aí a prece, ela é onde às vezes, isso você também já colocou, as pessoas se equivocam, né? Porque a prece não é para mudar esse estado, até porque se muda, né, quebra, vamos dizer assim, as suas necessidades evolutivas. Mas a fé, ela entra exatamente como esse bálsamo, né? Como esse lenitivo que você disse anteriormente, esse socorro. Ela entra nesse sentido. Por isso que a fé raciocinada, muito bem colocada pelo Espiritismo, é fundamental. Porque não é, alguém querer deixar de ter uma deficiência, não é porque alguém querer, de repente, ficar rico, ou de repente, não é assim. Né? A cada um de nós, conforme as nossas necessidades. Então, você colocou muito bem isso, pequena. Pode prosseguir. Isso. E aí, só para irmos já nos encaminhando para o final, né, que eu citei o livro do André Luiz, inclusive dicasinha aí de leitura, né, além do Evangelho, do Livro dos Espíritos, que a gente está fundamentados, né, para essa reflexão da noite, esse livrozinho aqui maravilhoso, Entre a Terra e o Céu. Ele conta a história, né, de alguns espíritos, vai contar uma história muito bonita, mas ele inicia com a história de Evelina, né? Que ela, num momento, aí ele fala de uma coisa que eu acho muito interessante e que já foi objeto de curiosidade minha, que é a prece refratada, né? Não sei se vocês já ouviram essa palavra, né? Prece refratada. Mas Evelina, não vou contar a história do livro, aí vocês, quem não leu ainda, que tenha curiosidade, procure, leia esse livro, é maravilhoso. Evelina, o livro inicia com ela fazendo uma oração à mãezinha dela que tinha desencarnado. Ela estava num momento de muito conflito familiar na casa dela, com a madrasta que estava doentinha, né? O irmãozinho que tinha desencarnado há pouco tempo por afogamento, o pai numa situação muito complicada, então ela está orando lá de maneira muito fervorosa a mãezinha dela. Só que a mãezinha dela que tinha desencarnado ainda estava muito apegada à matéria, e inclusive estava envolta, né, enlaçada ali no processo de obsessão com a segunda esposa do marido dela, né? E ela não tinha a menor condição de atender o pedido da filha. Inclusive, ela nem conseguiu sintonizar com a filha, porque elas estavam em padrões vibratórios diferentes. Mas Evelina era uma menina muito boa, né? Ela estava prestes a completar 15 anos de idade. A encarnação dela foi toda organizada pela espiritualidade, né, maior. Inclusive, o instrutor do André, nesse livro, era um dos responsáveis, né, por conduzir Evelina. E pelo merecimento dela, a mãezinha não tendo condição de atendê-la, a espiritualidade vai atender Evelina nesse momento. Então, é o que chama de prece refratada, que ela foi dirigida a alguém que não tinha condições de atender, mas o seu impulso luminoso, através do merecimento de Evelina, desviou essa prece e ela chegou aos espíritos amigos que a receberam e que seguiram aí no auxílio a Evelina. Então, esse exemplo do livro Entre a Terra e o Céu é para nos lembrar que nenhuma prece se perde, né? Nenhuma prece feita do coração, ela se perde. Todas elas chegarão a um determinado lugar, né? Como nos lembra Emmanuel, em Pão Nosso, a dádiva, ela chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. E a qualidade da prece, meus irmãos, tem a ver com o nosso pensamento.
uma vez que nós somos aquilo que pensamos. Então, a prece, ela reflete o conjunto das nossas atitudes diante da vida. Se nós queremos, de fato, né, desenvolver aí uma vida... como é o termo, Chico, que você colocou sobre a prece? Vai, agora eu não lembro, juro. Depois de Cabral que disse a você? E o estado, né? Estado de prece. Estado de prece, pronto. Se a gente quer, né, chegar aí, diante dos obstáculos da vida, viver mais imersos na prece, que não tem necessariamente a ver com a verbalização, nós precisamos nos sintonizarmos aí com a espiritualidade maior, né? E buscarmos melhorar o pensamento, as atitudes e a forma como lidamos com as pessoas que caminham conosco, né? Aí, para irmos para a finalização das nossas reflexões, né? Eu retirei aqui um trechozinho do livro Vinha de Luz, que tem uma página belíssima de Emmanuel, intitulada A Prece Recompõe. Não vou ler todo porque ele é longo, mas vou ler só um trechozinho que eu destaquei para a gente finalizar, para eu passar para Chico e ele cantar aí a musiquinha final e realizar a nossa prece para a gente finalizar as reflexões da noite. Emmanuel disse assim: na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, nos desdobramentos de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao atendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvidas, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é a divina voz do Espírito no grande silêncio. A prece tecida de inquietações e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem profere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração, tecida de harmonia e confiança, é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Isso é a prece, né? É a forma tão bonita que Emmanuel nos fala da prece, que nos recompõe. Portanto, meus irmãos, que nós possamos desenvolver esse estado de prece, né? Que é aquela que nos sintoniza diariamente com Deus. Todo cristão, né? Ou toda pessoa que tem fé, ela precisa desenvolver esse estado. E aí, duas coisinhas básicas. Se você não tem o hábito da prece, ao menos, ao amanhecer o dia, agradeça pelo dia e emita, nesse mesmo momento, um pensamento de gratidão e plasme aí na sua frente, né? Mentalize, melhor dizendo, um dia bom. Ao dormir, antes de dormir, agradeça pelo dia que passou e peça a proteção dos bons espíritos para o seu repouso físico, porque quando nós dormimos, nos desprendemos o espírito se desprende um pouco do corpo, né? E aí nós ficamos um pouco mais livres para caminhar por determinados lugares. Então é importante que nós também possamos criar em torno de nós uma proteção, para que nesse momento de desprendimento não sejamos atacados, né? Ou não se aproximem de nós espíritos que estejam ali mais comprometidos do que nós e com um objetivo só de nos causar mal. Então, a prece é também uma possibilidade de criarmos uma ambiência, né, espiritual de proteção para nós e para aqueles que amamos. Chico, vou passar para você cantar. Na verdade, o título está A Prece, viu? Que a outra que você cantou foi Súplica a Jesus, mas é aquela Agradecemos. Verdade, então a gente inverte, né? Vamos. Inverte, não tem problema. Agradecemos, Senhor, Senhor, esses momentos de paz. Nós se sentimos aqui, em vibrações fraternais.
conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, esses momentos de paz. Nós se sentimos aqui, em vibrações fraternais, e a estrada da vida conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Amém. Chico, só faltam 4 minutinhos, mas o Pedro colocou uma questão aqui que eu acho que é muito importante para não deixar sem resposta. Ele colocou que, às vezes, quando está estudando a doutrina de maneira mais intensa, ele se sente mais frágil psicologicamente. Acredito que seja comum, mas perguntou se a gente poderia falar sobre isso e por que disso acontecer. E aí, vou falar rapidamente para o Pedro. Eu não sei se você é iniciante, mas comigo também aconteceu. Hoje eu acho que eu venci. Mas a gente tem uma discussão comum no meio espírita, que quando a gente inicia, né, os estudos do espiritismo, claro que tem a espiritualidade mais inferior, que ela está comprometida com a ideia de que a gente não rompa, né, as barreiras do conhecimento. Então, a ideia de esclarecer as nossas consciências para a espiritualidade inferior não é muito interessante. Então, a gente vai ter investidos da própria espiritualidade inferior para que a gente não desperte a nossa consciência. E o estudo é um elemento que nos ajuda a despertar a consciência. Então, pode ser também umas investidas nesse sentido. Não estou dizendo que seja o caso, mas pode ser, né? Porque também comigo já aconteceu. Mas de tanto a gente insistir, a gente vence, né, Chico? Era assim com o Evangelho no Lar, aqui em casa, por exemplo. Eu sempre esqueci do Evangelho e fui vencendo esses esquecimentos. Hoje a gente já não esquece mais, é coisa bem tranquila aqui em casa. Quem foi que fez a pergunta? Foi Pedro. Pedro, e assim, claro, isso podem ser muitos fatores, mas o próprio confronto porque o Espiritismo ele investe, né, maciçamente na questão da razão. Então, quando nós estamos começando a estudar o Espiritismo, o confronto da nossa, muitas, não sei se é o seu caso, mas é o caso de muitos, o confronto da fé dogmática com a fé racional, esse desnudar, porque a fé racional, ela desnuda, né, a questão da fé dogmática. Então, esse confronto, muitas vezes, eles também nos causam muitas angústias, porque há os enraizamentos culturais, e nós estamos imersos também nesses enraizamentos culturais. Então, às vezes, a gente sofre determinados choques, mas isso é normal. Vai estudando, vai se esclarecendo, e você vai vendo que, enquanto mais esclarecido a gente fica, mais forte a gente se torna. Né, Lili? Mais forte a gente fica. É isso. Meus irmãos, está terminando nosso tempinho. Uma delícia estar com vocês. Deus abençoe. Muitos comentários aqui no chat. Maria Vera Lúcia diz que Pedro é primo dela. Um abraço para vocês, para todos que ficaram conosco. Hoje a internet nos traiu aqui um pouquinho, eu percebi. Então,
tinha entrado muitas pessoas, eu acho que com as caídas, né, da internet, as pausazinhas que teve, algumas pessoas foram ficando no caminho e não voltaram para a live. Não tem problema, ela vai ficar gravadinha aí, guardadinha no nosso Instagram. Que Deus abençoe a todas e a todos. Tenhamos um bom domingo, início aí de uma boa semana, de muito trabalho e de muita prece, de muita conexão com o alto. Que neste momento aí de muita dificuldade que a gente está vivendo, a gente tem uma necessidade maior ainda de nos aproximarmos do Cristo, tá bem? Marília, Lúcia, todos que entraram aí, fiquem com Deus, viu? Até mais.